Oi! Eu vim gravar esse vídeo que eu tô devendo faz um tempão, né? Eu tinha esquecido de gravar. Eu lembrei porque eu assisti o especial lá da Netflix, o Poucas, e um dos assuntos foi esse. E esse assunto fez meu coração disparar, sabe? Me fez lembrar de tudo isso e da importância de falar sobre. Né? Várias pessoas me mandaram suas histórias na época, quando eu dividi um pedacinho da minha. E, e outras, né? Tantas que me surpreendeu a quantidade de pessoas e as pessoas que me falaram, tanto amigos quanto seguidores que eu não conheço, que passaram isso, tiveram esse acontecimento, né, na vida, sofreram abuso na infância. E o que, né, no especial o Thiago falou, era bem isso, assim. As pessoas perguntam: por que que você falou? Só foi falar agora, sabe? Por que que você não falou quando você era criança? Por que que você deixou só agora que você é adulto vai falar sobre? Agora você tá traumatizado. Agora isso afeta a sua vida. Por que que você não falou antes? Porque a gente era criança. E quando eu ouvi isso, eu falei: é isso, é isso. A gente era só uma criança que não sabia o que estava fazendo, não o que estava fazendo, porque a gente não fez nada, né? O que estava acontecendo, o que estavam fazendo com a gente, e a gente se sente culpada, muito culpada. E a gente não se abre, porque a gente acha que vai levar bronca, a gente procura uma culpa. E adulto sempre tá certo, né? As pessoas, os pais não falam, adulto tá sempre certo, adulto tá sempre certo. Não, adulto não tá sempre certo. Porque quando o adulto faz isso com uma criança, ela fica confusa. E ela pensa assim, se o adulto tá sempre certo, e então isso tá certo, por mais que ela esteja desconfortável com aquilo. Então é muito, muito, muito importante que todo mundo, vocês que são pais, ou quem vai virar a ser, né? Fale com as crianças, fale com seus filhos, é muito importante explicar e entender que existe carinho e existe violência sexual. E não necessariamente você tem que falar sobre detalhes, não é mostrar um vídeo pornô para uma criança. Tô rindo que tem gente que fala, não, a gente não pode falar para criança de sexo. E sim, são duas coisas. Tem que falar, explicar que se um adulto tocar em qualquer parte sua íntima, não é carinho, é uma violência sexual. E que sim, você pode confiar em mim e você pode me contar. Ou conte para algum outro adulto que você confie. Você não tá sozinha. O mais importante é isso, é a criança entender que ela não está sozinha, que é assim que a gente se sente. Não vai ser breve, vou contar a minha história aqui. E assim, a maioria das histórias que eu recebi, que eu ouvi, que eu conversei com amigos e amigas, homens também, viu? Não só meninas, é que foi dentro de casa. Padrasto, pai, nunca vi, assim, dessas pessoas, mas sei que já aconteceu com algumas pessoas e que é horroroso, né? Padrasto, tios, amigos dos pais, avós. Até mulheres, né? Mulheres também com meninos, também já recebi essa história. E vem de quem a gente menos espera. Menos a gente espera, vem dali, sabe? É horroroso e causa um trauma absurdo. Então, assim, é muito importante que a criança tenha essa abertura de falar. E que seja conversado isso dentro de casa. E que ela possa contar, né? A minha história não foi dentro de casa, foi o marido da prima de uma amiga. Eu era muito amiga de uma menina e a gente foi num rio com a família dela, né? E nesse rio tava esse cara. Eu tinha 10 anos e ele tinha uns 26, que eu me lembro, 26, 28, uma coisa assim. E ele tinha um cachorrinho, eu sempre amei cachorrinhos. E
ele usou isso, né? Porque eu queria ficar toda hora perto do cachorrinho e tal, e toda hora que eu tava em algum lugar, ele tava. Onde eu tava, ele tava. E isso comecei a achar estranho, mas eu era criança, não via uma maldade nisso. Aí teve uma hora, que foi a primeira hora que eu senti uma coisa estranha. Porque eu tava com o cachorrinho no colo, acho que era um labrador filhotinho, assim. E ele foi pegar o cachorrinho, e ele passou a mão assim, ó, no meu peito. E eu achei estranho, mas eu achei, fiz sem querer. E continuei brincando. E passou o dia todo no rio. E ele, depois teve uma hora que a gente caiu no rio. Eu e essa minha amiga, nós caímos no rio. E ela... Como que chama? Ela caiu, né? A gente caiu no rio e fomos nos trocar num lugar bem afastado que ninguém pudesse ver. Só que ele seguiu a gente. E quando ele seguiu a gente, ele falou pra ela assim: sua mãe tá te chamando. E ela, criança, foi. E eu fiquei sozinha com ele. E ele começou a me rondar e eu fiquei em choque, assim, paralisada. Eu não conseguia me mexer. Eu tava agachada no chão. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Eu fiquei travada. E ele foi chegando, foi se aproximando, foi passando a mão em mim. E foi a pior sensação da minha vida. De impotência, de desespero, de tudo, de um tudo que eu senti. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida mesmo. E foi indo, 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 e a minha amiga apareceu. Quando a minha amiga apareceu, ela falou: minha mãe não me chamou, não. Aí me deu sabe? Eu falei: vambora. E saímos correndo. E eu não contei pra ninguém. Fui pra casa. Meus pais tinham saído, né? E eu tinha ido com a minha amiga, a família da minha amiga. Cheguei em casa, fui me trocar e fui tomar banho e tal, porque eu tava toda molhada, né? Só tinha trocado de roupa. Nisso eu ouvi alguém me chamando, assim, tipo, Patrícia, Patrícia. Mas minha vizinha embaixo de mim também chamava Patrícia. E ela... aí eu fui olhar quem era. E era esse cara. Ele descobriu onde eu morava. E eu tava sozinha em casa. Eu tinha 10 anos. E um louco daquele tava assim. E eu fiquei bem quietinha lá em casa. E quando eu fui colocar a roupa lá fora pra estender, né? Ali fora, assim, eu vi que ele tava do lado de trás do apartamento. Isso foi aqui no Japão. E eu fiquei muito apavorada e ele viu a cortina mexer. E ele foi nesse apartamento. Só que aí, graças a Deus, meus pais chegaram. Eu contei? Não, eu tive medo. Porque eu tinha muito medo de levar bronca. E eu fiquei quieta. E ele tocou a campainha, minha mãe atendeu. E eu, criança, falei assim: se for pra mim, fala que eu não tô. Meus pais não, infelizmente, não entenderam os sinais. Porque criança dá muitos sinais. Que criança que vai falar isso? Não existe, sabe? Minha mãe ficou, tá bom, não por maldade, mas, né, por inocência ela, ok. E ele tava bêbado com uma latinha de cerveja. E eu passei muitos, muitos anos da minha vida repudiando cerveja. Porque acho que me lembrava, né? No inconsciente lembrava essa história. Aí acabou que ele fez isso, né? Ele perguntou por um Márcio. E a mãe falou: não tem nenhum Márcio aqui. E olhou pra latinha e falou: um bêbado, e fechou a porta. E beleza, foi. Só que não acabou a história. Porque ele se mudou pro apartamento de frente pro meu, assim, ó, janela com janela. E foi um ano, que foi um inferno minha vida. Porque ele ficava me vigiando um ano, ele ficava olhando de frente ali. Ficava ali, na janela, olhando. E foi desesperador, eu sentia muito medo, eu não saía mais pra fora de casa, ali na varanda, de dia, eu só ia à noite. Meus pais pediam pra eu estender a roupa e eu estendia a roupa no escuro, não acendia a luz. Aí teve um dia que eu acendi a luz e... Acendi não, meu pai acendeu a luz e eu fiquei desesperada. Eu falei: não, apaga, apaga. E meu pai falou assim: por que, Patrícia? Que coisa é essa de ficar estendendo no escuro, não sei o quê? Eu falei: porque eu gosto de estender no escuro, agora eu gosto. E eu sempre, se hoje eu, com 33 anos, sou péssima pra mentir, imagina com 10 anos. Mas, né, meus pais não perceberam, falaram: ai, coisa de criança mesmo. E foi assim, passaram-se anos. Isso foi um ano, né? Fui pro Brasil depois e minha mente, né,
nosso cérebro nos protege e esqueci essa história. Só fui lembrar quando uma amiga me contou que ela sofreu um abuso na infância do padrasto dela. Foi uma história horrorosa, assim, que a mãe dela separou, casou de novo. Com 5 anos, ela começou a ser estuprada pelo padrasto. E ela, criança, não sabia o que estava acontecendo. Só sabia que ela não gostava, mas ela não sabia o que estava acontecendo. E aos 8 anos, ela contou pra mãe dela. E ela não sabia nem o que era aquilo, mas ela contou pra mãe dela o que estava acontecendo. E, pasmem, ela levou uma surra da mãe dela. Uma surra. E a mãe dela falava assim: você tá querendo roubar o meu marido, você tá querendo seduzir o meu marido. Essa pessoa, juro, eu não entendo como uma pessoa dessa pode ter sido mãe. Não entendo de verdade. Porque uma mãe deveria proteger um filho, né? Que nem os meus pais não perceberam o que estava acontecendo. Mas ela contou pra mãe dela e a mãe dela acusou ela de querer roubar o marido dela. Uma criança de 8 anos querendo seduzir, roubar o marido da mãe. Oi? Aí pensa, né? Quando esse padrasto viu que a mãe, né, dela ficou a favor dele, aí o negócio foi, assim, um estupro atrás do outro. Anos e anos e anos. Essa minha amiga casou com 13 anos. Porque ela não aguentava mais, ela só queria sair de casa. Ela foi estuprada por 8 anos da vida dela. Então, pensa nos traumas que isso não causa na vida de uma criança, de um adulto. Porque ela entende que ela não pode contar com ninguém. Nem com a mãe dela ela não pode contar. Porque o caso dela foi bem pior que o meu, né? Mas eu só trouxe... Quando eu falava sobre isso, quando eu falei sobre isso a primeira vez, que foi nesse dia, passou um flash na minha cabeça, assim, tipo 1 minuto, de tudo que eu passei naquele ano inteiro, assim, sabe? Eu chorava incontrolavelmente, assim, chorava muito, 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 muito. Não conseguia nem falar. E eu contei pra raríssimas pessoas, até meus pais demoraram anos pra eu conseguir contar essa história pra eles. E todas as vezes que eu contei essa história, eu chorava como se estivesse acontecendo naquele dia. Sabe? Foi muito, muito forte pra mim. Eu passei 5 anos assim. Hoje em dia eu consigo falar sobre. Quando eu conheci a minha terapeuta ano passado, eu nem me toquei de falar sobre isso logo no início. Pra mim foi uma coisa que aconteceu na infância, tinha coisas atuais que eu queria falar e foi. E quando eu falei sobre isso com ela, ela viu que vinha daí o problema que eu trouxe ao longo da vida, assim, sabe? Todos os meus maiores traumas que eu já sofri sendo tanto os assaltos quanto eu fui perseguida, né, por um carteiro aqui no Japão. Todos eles estavam relacionados a possível estupro, meus traumas. Porque o assalto não foi só um assalto. Eu fui assaltada 8 vezes. Foi quando o cara já tinha entregado celular e dinheiro e ele continuava me levando pra ruas desertas e que eu não sabia se ele ia me estuprar, se ele ia me matar, se ele ia fazer os dois, o que ele ia fazer. Então, tudo veio dali, né? O carteiro me seguindo, o meu medo era o que podia acontecer, né? Então, é um todo, assim, sabe? Que leva e foram 22 anos da minha vida com esse trauma. Que graças a Deus eu falo que eu tive esse presente de Deus que foi a Inês, né, a minha terapeuta. E ela tirou como se fosse assim, ó, pegasse daqui e tirasse. Isso não serve pra você. E ela jogou fora. Foi uma sessão, assim, foi muito mágico. Não foi uma sessão que a gente chegou nesse trauma, mas foi uma sessão que aconteceu isso. Ela disse que eu foquei muito na situação e no meio da história eu não sentia mais nada quando eu falava. Tudo o que eu sentia parecia que tinha acabado de acontecer. Eu não senti mais nada. Foi muito mágico. Graças a Deus eu tenho ela na minha vida. Obrigada, Inês, né? Mas nem todos os traumas a gente consegue tirar assim. E a gente também não pode ser negligente achando que no futuro faz uma terapia e vai conseguir tirar. Não, as coisas não são assim. E os adultos, por favor, né? Os adultos que têm filhos ou têm crianças por perto, assim, sabe? No convívio, não deixe isso acontecer. Entenda os sinais, receba os sinais, sabe? Recebi muitas histórias de gente que foi, assim, a mesma pessoa pelo avô, pelo tio, pelo padrasto, pelos primos, pelos amigos dos pais, sabe?
e que foi recorrente, aconteceu com mais gente da família, tios que estuprou todas as sobrinhas. E cada caso, sério, que tá embaixo dos nossos olhos, sabe? E é tão complicado, né? Tão complicado isso. E essas pessoas, graças a Deus, cresceram e são boas pessoas hoje em dia. São adultos que seguiram a vida, sabe? Né? Essas pessoas que sofreram isso, as vítimas. Mas o quanto ainda tem ali dentro, sabe? Quais atitudes que essas pessoas têm na vida e tomam em relação à vida, aceitam de relações ou não se entregam em relações, porque elas têm esse medo, esse trauma, e saber que pode confiar, saber que é merecedor, saber que não fez nada. É muito importante ter essas conversas com as crianças. Então, queria pedir mesmo, por favor, quase implorando mesmo, que as pessoas conversem com as crianças e os adultos que passaram por isso, trabalhem isso dentro de si. É muito importante, muito importante. O primeiro passo realmente é falar. Eu demorei muito para entender isso, para lembrar dessa história, e levei 5 anos para conseguir falar naturalmente sobre. E depois disso, 9 anos até superar. Só superei com a terapia, eu tenho certeza disso. Então, é fundamental, né, que a gente se abra, que a gente possa contar com as pessoas, a família, né, principalmente, seja o porto seguro e que a criança entenda que ela pode sim falar para um adulto, que ela pode sim contar com um adulto, né? Porque a pior coisa que existe que até eu vi no stand-up, né, que eu lembrei, é você se sentir sozinha, sabe? Sentir que você não pode falar pra ninguém. Que é assim que a criança se sente. Ela acha que ela tá errada. Ela acha que ela vai levar bronca. Ela acha que... Não que ela sabe resolver sozinha, mas que ela não pode contar com ninguém. E é tão triste. Tão triste isso, assim, sabe? Não sei nem se é por isso que pensei nisso agora. Que eu acho que eu consigo resolver tudo sozinha e eu quero fazer acontecer todas as coisas. E não que eu acho que eu não preciso de ninguém, mas eu tento resolver tudo sozinha, assim, sabe? Não precisar de ninguém. Não sei se por isso, né? Mas é bem difícil essa situação. Então, é isso, assim, sabe? É mais comum, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. E quem passou por isso, trabalhe isso dentro. Se abra. Fale sobre. É difícil, vai doer, vai chorar, vai tudo. Mas faz isso por você. É muito importante, mesmo. E que menos pessoas passem por isso, né? Até quando eu assisti o especial lá, que me tocou e que eu senti isso, assim, sabe? Eu falei assim, tomara que, né, o negócio tá na Netflix, né? Espero que as pessoas peguem essa parte que é tão importante, não que as outras não sejam, mas essa parte é essencialmente importante. E que as pessoas abram a cabeça, entendam que sim, é importante falar para as crianças sobre sexo e da segurança que ela pode contar. Que tenha tocado mais corações, né? Esse vídeo também. E que sim, que menos crianças passem por isso, né? Tá bom? Então, fica meu recadinho, minha história, abrir meu coração e meu pedido. Um bom sábado pra vocês. Beijo.